Uma ilha arborizada no antigo Mar de Tétis, onde depois surgiria a Europa Oriental. Manchas esparsas de árvores dão lugar a florestas densas, com clareiras espalhadas aqui e ali. É nessas clareiras que se encontra a melhor vegetação para pastar, com plantas exuberantes recebendo toda a luz do sol de que precisam para crescer. O ar está quente e o céu está silencioso, exceto pelos gritos distantes de pequenos pterossauros nas árvores. O farfalhar na floresta revela um grupo reduzido de saurópodes, destacando o termo pequeno. Medindo pouco menos de 6 metros, uma pequena família de Magiarossauro-dacus, acredite ou não, uma espécie de titanossauro, se aproximou da clareira da floresta com a intenção de aproveitar ao máximo o sol da tarde, assim como o crescimento das plantas que ele permite. Vários adultos e alguns filhotes podem ser vistos aqui. Seus longos pescoços e caudas são apenas uma fração do tamanho dos seus primos no continente. Com o caminho livre, os adultos começam a comer e os jovens logo os imitam, saciando-se após uma manhã vagando pela floresta. Não demora muito até que um dos adultos perceba algo estranho no céu. Uma série de formas estranhas, horizontalmente achatadas, que apareceram na frente do sol. Ele não consegue ter certeza do que está vendo. Este é um dia particularmente claro, e não valeria a pena ficar olhando para aquela estranha bola de luz ardente no céu. Cautelosamente, conferindo a cada poucos segundos entre mordidas de vegetação, ele não consegue deixar de se perguntar se aquelas formas estranhas estão ficando maiores. É aí que ele percebe perigo. Perigo extremo. Chamando sua família para sinalizar a ameaça de um predador, ele começa a trotar em direção à linha das árvores, segundos antes de o sol parecer ser encoberto por uma sombra colossal no céu. Ao se abrigar atrás das árvores e avaliar a situação, seus piores temores se confirmam. Hatzegopteryx. 3 pterossauros gigantescos e sombrios, cada um tão alto quanto uma girafa dos dias atuais, desceram sobre seu rebanho, e um a um, estão engolindo sua prole sem esforço, usando seus bicos titânicos como se fossem hashes. Com pescoços longos e postura ereta, quase alienígena, os 3 predadores ocasionalmente se comunicam entre si com chamados guturais e estridentes, vasculhando a folhagem em busca de qualquer coisa que esteja escondida ali. Satisfeitos por terem comido o suficiente, eles alçam voo com suas asas de couro, batendo nas copas das árvores com as pontas das asas enquanto partem. Dominado pelo pânico e adrenalina, o Megiarossauro só consegue voltar para a segurança da floresta. Na ilha Roteg, nada é o que parece. Como você deve ter adivinhado, o assunto do vídeo de hoje é o Hatzegopteryx, um pterossauro gigantesco e sombrio que viveu há 66 milhões de anos, no ato final do Cretáceo Superior. A ilha Roteg, o único lugar onde seus fósseis foram encontrados, não existe mais como ilha, mas faz parte da nação do leste europeu, chamada Romênia, que é onde nossa história se passa. Hoje, vamos explorar a vida, a descoberta e o paleoambiente de um dos predadores de topo mais bizarros da pré-história, voando pelos céus antigos de um dos ecossistemas mais estranhos que o mundo já viu. Sente-se e relaxe enquanto nós o levamos de volta no tempo para conhecer Hatzegopteryx, um dos maiores animais voadores que já viveram no planeta Terra. Esse colosso errante, habilidoso em viajar tanto pelos antigos céus quanto pelas planícies enevoadas e arborizadas de Roteg, era um asdárquido. Os asdárquidos foram os maiores animais a voar e pertencem a uma família de pterossauros que inclui Quetzalcoatlus e Eremborgiania, 2 gigantes conhecidos. Hatzegopteryx, embora não alcançasse o tamanho do Quetzalcoatlus, era um animal de tamanho considerável, medindo entre 10 e 12 metros de envergadura e 4,5 metros de altura quando estava em pé no chão.
Como outros pterossauros, esse réptil voador era muito diferente dos animais atuais, caminhando sobre membros anteriores longos e aparentemente desajeitados, e carregando sua imensa cabeça bem acima do chão em um pescoço longo. A cabeça de Hatzegopteryx teria sido uma de suas características mais impressionantes em vida, estimada em mais de 2,5 metros apenas da base do pescoço até a ponta de seu enorme bico em forma de pinça. Diferente dos pterossauros menores, o crânio e bico do Hatzegopteryx eram mais robustos e pesados, exigindo mais força muscular para sustentá-los. Por isso, muitos dos ossos possuem grandes cristas onde os músculos poderiam se fixar, permitindo que o animal andasse confortavelmente pelas planícies da ilha Hoteg sem sofrer danos permanentes ao corpo. Além disso, o Hatzegopteryx podia abrir a boca consideravelmente, como indicado pelos sulcos no local onde a mandíbula do animal se prendia. Embora o Hatzegopteryx seja conhecido a partir de restos incompletos, os cientistas conseguiram inferir como o animal poderia ter sido comparando os elementos fósseis conhecidos com as proporções corporais de pterossauros totalmente conhecidos. Isso é exemplificado na análise das vértebras cervicais do pterossauro, cujo fragmento conhecido tem pouco mais de 23 centímetros. Quando comparadas com as vértebras cervicais de outras espécies de pterossauro, os cientistas sugeriram que os elementos ósseos ausentes fariam com que a vértebra em questão tivesse cerca de 30 centímetros de comprimento, com algumas das vértebras maiores podendo medir até 40 centímetros. Embora o crânio de Hatzegopteryx não tenha sido totalmente encontrado, cientistas sugerem que ele pode ter tido uma crista semelhante à de Quetzalcoatlus por causa de sua estrutura craniana. Se for o caso, essa crista poderia ter cores vivas, contrastando com os tons marrons e pretos do corpo. No entanto, não podemos afirmar com certeza qual era a cor de Hatzegopteryx, até que os paleontólogos descubram pigmentos em seus restos fósseis. A maioria, se não todos, dos pterossauros eram cobertos por uma camada de picnofibras em seus corpos, pescoços e cabeças. Esses filamentos não eram penas nem pelos, mas pareciam uma mistura dos dois. As picnofibras isolavam pterossauros e, em certas espécies, podiam ter marcas e padrões para sinalização e comunicação. As picnofibras evoluíram separadamente das penas e dos pelos, e são um exemplo de evolução convergente, onde 2 ou mais grupos de animais não relacionados evoluem as mesmas características fisiológicas para ajudá-los a ocupar o mesmo nicho ecológico. A história de Hatzegopteryx, em termos humanos, começa no final da década de 1970 e, na verdade, fez parte de uma escavação estudantil na formação média de Densiskula. Essa escavação aconteceu especificamente em Rakitova, uma comuna composta por várias aldeias na Transilvânia, Romênia, parte da bacia de Hatag, que um dia abrigou a ilha há muito perdida. As rochas dessas regiões foram identificadas como pertencentes ao estágio maastrichtiano do final do Cretáceo, o último ato da era Mesozoica, antes da extinção dos dinossauros, pterossauros e grandes répteis marinhos. Assim, Hatzegopteryx teria sido um dos últimos pterossauros vivos na Terra, quando o meteoro de Chicxulub atingiu o Golfo do México há 66 milhões de anos. Estudantes investigando as rochas que pertenciam à ilha Hoteg ficaram surpresos ao descobrir vários fragmentos notáveis de ossos de um animal muito peculiar, um pterossauro com tamanho e forma próximos ao lendário Quetzalcoatlus da América do Norte. Este espécime era, no máximo, fragmentário, consistindo em 2 segmentos da parte inferior traseira do crânio e um segmento deformado do húmero esquerdo. Curiosamente, não ficou imediatamente evidente que esses ossos pertenciam a um pterossauro gigante, e por isso, inicialmente acreditou-se que eram restos de um grande dinossauro terópode.
um erro fácil de cometer, dada a condição em que foram encontrados. Só após estudos separados sobre os ossos, em 2002, pelos paleontólogos Eric Buffetot, Dan Grigorescu e Zoltán Šíky, é que o animal foi finalmente reconhecido como uma espécie gigantesca de pterossauro, sendo posteriormente descrito e nomeado. A espécie foi nomeada Hatzagopteryx tambema, derivada do grego e significando asa do terror de Hateg, em referência ao local onde os ossos foram encontrados e ao tamanho imenso desse predador aéreo de topo. A formação Densiscula é apenas um dos muitos sítios fósseis que compõem a antiga ilha de Hateg, e fósseis de Hatzagopteryx foram descobertos em várias dessas outras formações. Até hoje, ossos atribuídos ao gigante pterossauro foram descobertos nas formações San Petru e Sebes, na Romênia, e suas respectivas descobertas representam diferentes partes do corpo do animal. Escápulas, mandíbulas, vértebras cervicais e elementos dos membros são conhecidos, mas o animal ainda está incompleto. Ainda assim, dado o conteúdo fóssil conhecido, os cientistas conseguiram revelar muito sobre esse animal, e devido ao seu tamanho e status de predador de topo, ele ganhou atenção significativa da mídia ao longo dos anos após sua descoberta. É importante notar que Hatzogopteryx era um pterossauro muito mais forte e robusto do que seus outros primos gigantes asdárquidos. As vértebras eram reforçadas e densas, com maiores pontos de fixação muscular visíveis nos fósseis conhecidos. Sabe-se assim que era um animal forte, capaz de levantar peso ao carregar presas para seu ninho ou território. O pescoço era flexível, com adaptações ósseas que ajudavam a reduzir o estresse muscular ao carregar presas. Essas adaptações incluem articulações significativas e vértebras de paredes espessas. Mais evidências disso podem ser vistas nas inserções musculares bem desenvolvidas na cabeça e no pescoço, algumas das quais apresentam marcas de uso constante. Como resultado de sua estrutura e musculatura, Hatzegopteryx é até agora o animal voador mais pesado já descoberto. Seus parentes, como o enorme Aramborgiania, não possuíam tais desenvolvimentos na cabeça e no pescoço, e por isso acredita-se que eram muito mais graciosos, talvez capturando presas menores ou se alimentando como necrófagos no solo. Ao contrário dos pterossauros menores, que às vezes capturavam peixes, pequenos vertebrados e insetos em pleno voo, Hatzegopteryx teria sido mais do que capaz de caçar presas consideravelmente maiores no solo. Acredita-se que ele descia do céu sobre sua presa, usando a vantagem aérea para garantir uma posição difícil de escapar para a vítima. Com seu bico profundo e afiado, ele podia capturar pequenos dinossauros do chão, e se fossem pequenos o bastante, engoli-los inteiros ao jogar a cabeça para trás. Presas que eram grandes demais para serem consumidas de uma só vez, provavelmente eram seguradas no bico e arremessadas contra o chão, cujo impacto ajudaria tanto a incapacitar quanto a matar o animal. O aclamado documentário de 2023, Planeta Pré-Histórico, que retrata Hatzogopteryx em toda a sua glória, em imagens geradas por computador, mostrou um cenário muito semelhante ao que detalhamos no início deste vídeo, onde os enormes pterossauros desciam sobre um rebanho azarado de Tethys adrus, um ornitópode nativo da ilha Hateg. Herbívoros jovens foram achados escondidos na vegetação e devorados rapidamente, enquanto adultos fugiram para a floresta, onde Hatzegopteryx provavelmente não conseguia segui-los. A folhagem densa da floresta teria sido um pesadelo logístico para um predador que dependia de táticas e precisão para capturar suas presas a partir do solo. Por isso, acredita-se que ele preferia as planícies abertas e os vales dos rios de Haugtag. A ilha Haugtag
quando existia no antigo Mar de Tétis, era uma terra de florestas e planícies, com cerca de 31 mil milhas quadradas, situada no que eventualmente se tornaria a fronteira continental entre o leste europeu e o oeste asiático. Para comparação, essa é aproximadamente uma área do tamanho da Irlanda. No Maastrichtiano, Haugtag integrava um grande arquipélago com diversas formas de vida únicas. Os animais presentes em Haugtag, ao longo de milhões de anos, tornaram-se isolados das criaturas do continente, sujeitos ao gigantismo insular e ao nanismo insular. Chamados de Síndrome da Ilha, esses eventos ocorrem quando animais insulares se separam dos do continente, resultando em peculiaridades evolutivas e mudanças comportamentais. Isso explicaria, por exemplo, o tamanho gigante do Hatzegopteryx, em comparação ao pequeno Magiarossauro, um titanossauro cujos parentes continentais estavam entre os maiores animais da Terra. Outros animais que viveram ao lado de Hatzegopteryx na ilha Hoteg incluíam outros pterossauros asdárquidos menores, como Urasdarco, além de pequenos tiranodontídeos que ainda não foram descritos. No solo vivia Balaur, que se acredita ser ou uma ave basal ou um dromeossauro derivado, que pode ter sido, na verdade, herbívoro. Sob o domínio de Hatzegopteryx, grandes terópodes carnívoros estavam ausentes. Megiarossauro e Paladotitã representavam os titanossauros anões de Hotag, que eram acompanhados pelos pequenos ornitópodes, Zalmoxis e Taumatossauro. Nos rios e lagos desta ilha paradoxal, viviam pequenos crocodilianos como Doradodon, que conviviam com cobras e anfíbios. Nas florestas, uma infinidade de pequenos mamíferos primitivos prosperava, incluindo Lidovoi e Barbadodonte, entre outros. Presidindo sobre o ecossistema estava o poderoso Hatzegopteryx, que provavelmente não era exigente na alimentação, sendo capaz de capturar dinossauros, pequenos répteis e mamíferos igualmente. Então essa é a história do colossal pterossauro Hatzegopteryx, o animal mais pesado que já voou e por isso também um dos maiores de todos. Imaginar um animal desses vivo hoje em dia, um predador aéreo de topo do tamanho de uma girafa, é algo difícil de fazer. Um animal desses provavelmente não teria problemas em consumir presas do tamanho de seres humanos, e sua envergadura colossal certamente o tornaria uma das visões mais impressionantes e intimidadoras da natureza. Com um pouco de sorte, mais fósseis desse animal serão descobertos no futuro, para que possamos ter uma imagem mais clara de como era o Hatzegopteryx e como ele vivia na ilha há muito perdida de Hoteg.